Fala pessoal, e aí? Tudo bem? Hoje eu estou aqui para poder falar com vocês sobre vendas. Queria perguntar para vocês, é claro para vocês o processo de venda, como ele acontece? Vocês têm isso bem definido ou não? Isso aí é um assunto que fica um pouco vago para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Primeiro, qual que é o primeiro passo que você precisa pensar no processo de venda? É a sua apresentação. Como que você vai se apresentar para o seu cliente? Como que vocês se preparam para esse primeiro contato com o cliente? Pode ser que não seja o primeiro, mas vamos falar aí de roupa, né, calçado. Pensa se fosse o contrário, a maneira que você está se apresentando para o cliente. Se fosse com você, você compraria da forma que você está se apresentando? Então, isso é muito importante, preocupar com a sua apresentação. Se você, no caso, se for homem, né, está com a barba feita ou não, se você está com uma roupa condizente com o tipo de produto ou serviço que você vende, né? Se você também, se for mulher, mesma coisa, se está com uma maquiagem apropriada para o produto que você está vendendo ou serviço, a roupa se está adequada. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você vai começar a trabalhar a abordagem com o seu cliente. Como que você chega no seu cliente? Você vai e cumprimenta, você pega na mão do cliente de uma maneira firme, né? Você olha nos olhos do seu cliente, e isso aí já fala bastante sobre você. Se você tem essa firmeza na hora de conversar, na hora de negociar, isso faz toda a diferença, tá? Então fiquem atentos a isso. E depois, o que vem depois? Descobrimento. Você precisa entender o que o seu cliente quer. Antes de você começar a falar um monte de coisa, escuta o seu cliente, absorve tudo que ele está te falando, o máximo de informação possível para você poder ter argumentos, entender a necessidade dele e oferecer o que é mais indicado para ele, ok? Isso é fundamental. Próxima etapa. Entendeu? Faz a apresentação. Agora, você está preparado ou preparada para apresentar o produto ou serviço que você está oferecendo? Você conhece ele a fundo? Você estudou ele para poder ter segurança na hora de vender, na hora de oferecer para o seu cliente? Se não, a dica que eu te dou é: estude, procure conhecer a fundo o seu produto ou o seu serviço para você ter segurança na hora de apresentar para o seu cliente, ok? Apresentou, o que pode acontecer? O cliente pode ter uma objeção, correto? Essa objeção dele, ele vai te dar a objeção, você vai tratar essa objeção e vai passar para ele uma resposta frente à objeção que ele apresentou. Conseguiu passar essa barreira da objeção, o que vai vir em seguida? A questão do valor versus o preço. O produto ou serviço que você vende, ele está sendo avaliado pelo valor que ele vai agregar? O que ele vai gerar para o cliente? Ou o cliente está olhando só o preço? Então você precisa mostrar para ele
o quanto vale o seu produto ou o seu serviço e fazer com que o preço dele fique em segundo lugar, porque o que ele vai gerar para o cliente é mais importante do que quanto ele custa, ok? Depois nós vamos para a parte do fechamento. Tenham que ter bastante cuidado com relação ao fechamento, porque às vezes a pessoa, na hora da venda, ela passa do ponto. E tem um momento certo para você chegar com o cliente e fazer o fechamento. Se você passar desse ponto, se você ficar falando demais, o que pode acontecer? Você perde o time e aí aquele momento que era a hora de você fechar já passou, e para você voltar e conseguir recuperar isso, às vezes fica um pouco difícil. Então tem que ter bastante cuidado para sentir, ter o feeling da hora certa de fazer o fechamento. Conseguiu fazer o fechamento, a venda não acaba aí, tá, pessoal? Você ainda vai ter o pós-vendas. Por quê? Porque você tem que continuar, você ou, né, dependendo, uma outra pessoa que vai fazer esse trabalho, mas tem que ter um pós-vendas que vai manter o cliente satisfeito. Satisfeito é o básico, que vai deixar o cliente encantado. Porque a partir do momento que você consegue encantar o seu cliente, a chance de você fidelizá-lo é muito maior, ok? Então, fez esse atendimento de uma maneira diferenciada, além de você estar fidelizando o seu cliente, a chance de você conseguir novos clientes através da indicação desse, ela é muito grande, ok? Então, recapitulando, primeira etapa da venda é preparação, você se preparar. Segunda, abordagem, como que você vai abordar o seu cliente. Terceira, descobrimento, entender a necessidade do seu cliente, ouvi-lo, fundamental. Quarto, como que você está apresentando o produto ou serviço que você está oferecendo, que é a apresentação, né? Quinto, houve alguma objeção? Trabalhe essa objeção. Sexto, valor versus preço. Não preocupe com o preço. Apresente o valor para o seu cliente que o seu produto ou serviço oferece. Sétimo, fechamento. A hora certa de fazer o fechamento com o seu cliente é muito importante. E o último, e não menos importante, pós-vendas. Para você conseguir manter, fidelizar o seu cliente, é fundamental oferecer um pós-vendas de qualidade. Então, essa é a dica de hoje. Vamos que vamos. Nos encontramos por aí. Valeu!